Muito boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem nessa. Não é mais manhã, né? Agora é tarde, meio-dia e 43 do sábado. Estou atrasada aqui com vocês, mas estava num compromisso de mãe e boa mãe que sou. Fui na abertura de jogos do meu filho, então por isso que acabou atrasando um pouquinho aqui. E estou com a camiseta. Porque, né, sou torcedora. Então aqui, gráfico do Ibovespa, né? Agora sim, nós podemos falar que tivemos de fato o rompimento do topo histórico, porque fechamos com candle acima. Esse rompimento se confirma quando eu conseguir romper este candle aqui, tá? Tudo tá caminhando para lá, né? Eu tô triste, vou te contar, porque eu tava esperando já pelo menos um recuo pra gente poder embarcar em alguma operação, principalmente de compra do dólar, olhando pela região macro, tá? Mas beleza. Ele tá inclusive caminhando aqui, vou botar aqui para vocês o que a gente falou na semana passada, né? Se a gente for olhar o próprio Ibovespa dolarizado, ele ultrapassou já essa primeira região, né? Que a gente já falou semana passada, né? Nossa, acredito que não vai parar aqui, ele vai vir retestar essa última. Então, ele ainda, o dolarizado tem um espaço de 3,33 até 4% mais ou menos. O que significa que ou o Ibovespa vai continuar subindo e o dólar vai continuar caindo, e é triste porque eu estou no meu swing, mas beleza. Ou a gente vai ver o Ibovespa se lateralizando enquanto o dólar vai subindo, é uma possibilidade. Ou a gente vai ver o dólar se lateralizar enquanto o Ibovespa vai cair sozinho. Não sabemos qual dessas probabilidades vai acontecer, mas se eu pudesse falar, eu acho que o Ibovespa ainda vai continuar subindo e o dólar vai cair ainda mais um pouquinho e ele vai de fato cair para a próxima região lá do nosso semanal. Mas tá bom. Vamos voltar aqui então para análise sem estar dolarizado, tá bom? Então aqui ele rompeu, validou completamente essa pernada aqui e a gente tem que buscar prontos de recuo nos demais tempos gráficos para a gente tentar comprar, seja para um day trade, seja para um swing rápido. Então agora aqui indo para os nossos estudos, eu já desenhei aqui as melhores regiões que eu gostaria de estar comprando. Tudo eu desenhei pelo gráfico de 60 minutos, tá? Vocês vão ver, nossa senhora, mas caramba, só tem compra. Cara, quando um ativo rompe todos os topos anteriores, eu tenho que entrar no modo compra, né? Como que eu vou fazer? Lógico que a gente vai sempre ter atenção que o tempo gráfico do mensal, olha como é que ele tá aqui. Eu tenho uma divergência aqui rolando. Eu tenho. E dizem que junho normalmente marca topo de mercado, né? Na verdade é maio e junho, né? Como esse maio está muito assim, acredito que caiu para junho. Vamos ver se isso vai realmente acontecer, tá bom? Eu não gosto de ficar prevendo o futuro, não. A gente vai trabalhando conforme o preço vai nos mostrando. Então, se eu for aqui pelo gráfico de 60 minutos, o que a gente consegue ver aqui? Aqui eu tinha o meu key level dos 60 minutos formado na semana passada. Inclusive, ele manipulou, fechou abaixo, fechou acima. O alvo de quem tá comprado aqui por qualquer tempo gráfico é tentar voltar a testar o topo histórico novamente, tá? Que agora esse é o novo topo histórico, né? Uma vez que eu manipulo embaixo, o objetivo do comprador é romper topo. Vamos ver se ele vai ter força. Caso eu esteja olhando isso daqui e um vendedor atue aqui como uma forma de spring, ou seja, fechar um candlezinho de 5 minutos, já tô aceitando, fechou acima, fechou abaixo, eu vou estar operando esse spring visando voltar para essa região, tá? Até porque eu tô muito atenta se quando ele romper esse topo aqui, fazer esse candle aqui, ele vai estar com o MACD aqui, mais baixo. Então eu vou ter uma divergência dupla com esse fundo aqui querendo ser testado, ou seja, esse fundo aqui. Esse trade é um trade bacana, tá? Que a gente vai poder ver se vai acontecer essa semana. Se, pelo contrário, ele não fizer nada desse movimento aqui, ó, daqui ele já começar a cair, eu, sinceramente, não fico muito fã de operar essa mínima aqui, não. Mas é uma possibilidade de tentar ver se isso aqui seria só uma defesa do médio do player, que não é a melhor defesa, porque ele não rompeu esse topo, tá? Mas é uma defesa. Caso ele perca essa região, aqui é meu primeiro ponto de interesse grande, tá? Entre 136.780 até 136 mil, a gente vai estar procurando para os nossos gatilhos ali uma divergência, um RSI abaixo de 30 dentro do tempo gráfico que a gente está olhando. Aqui eu tenho um ponto muito importante, eu tenho uma linha de boss passando por aqui e eu tenho esse Fair Value Gap que eu já refinei para onde eu atuaria, que é 134.765 até 135.200. Passou daqui, vamos para 134.120 até 132.890 e passou daqui 132.180 até 132.720. Por que você tá falando tudo do Ibovespa, Ariane? Vamos pro índice logo. Cara, eu falo no Ibovespa porque uma vez que o mercado abre às 10 da manhã, eu vou estar olhando muito mais o Ibovespa do que o índice para poder fazer minhas movimentações. Porque o Ibovespa
é aonde vai marcar a minha direção principal, onde eu não tenho como ter tanta manipulação igual eu tenho no índice, por exemplo. Então, a partir das 10 é só Ibovespa que eu fico olhando para tentar encontrar alguma operação. Foi na região do Ibovespa, tá com tudo alinhado meu, eu clico no índice futuro, entendeu? Das 9 às 10 eu fico 100% no índice, porque é só lá que vai mandar. Por isso que eu gosto muito de operar das 9 às 10. É mais fácil só ficar olhando um gráfico, entendeu? Mas enfim, vamos agora para o índice futuro para falar sobre os pontos que vocês querem, que eu sei que vocês querem, porque vocês são tudo cracudo desde 5 minutos até alguma outra coisa, né? Aqui eu já fiz uma forma diferente, tá? E eu vou explicar para vocês, porque essa venda ela aconteceu na sexta-feira. Eu não pude operar na sexta, porque eu tava no evento muito massa da B3. Depois eu conto um pouco mais resumido. Tem no meu Instagram também, ele mais resumido. Mas por que eu tenho que isso aqui assinalado, tá? Deixa eu abrir aqui e deixar o limpo, pra vocês não ficarem bagunçados nas ideias. Então aqui foi a minha última pernada de referência. Fiz uma mitigação, defendi aqui. Então agora aqui eu já posso considerar que isso aqui poderia ser, sim, o meu key level. Eu tive a minha referência aqui, eu tive uma manipulação. E agora ele pode estar caminhando para aquela defesa do médico que eu falei que não é a maravilhosa, porque não rompeu esse topo, certo? Então, tem uma compra aqui, mas eu não vou fazer ela. Não vou fazer ela. Não acredito que tenha tanta força assim. Eu gostaria de perder isso aqui para ele vir para essa região, para eu poder comprar. Então esse é o ponto aqui que seria mais plausível na minha visão, tá? De procurar para alguma compra. Muito mais do que aqui. Aqui corre o risco de ser estopado assim na veia, porque o cara não foi tão forte para romper o último topo e vir para cá, certo? Então aqui, mostrando o gráfico já com as regiões marcadas, olhando aqui pelo próprio 5 minutos. Na verdade, deixa eu botar aqui 60. 60 aqui também é a minha região do key level, tá? Eu marquei em amarelinho só para vocês verem de forma mais clara, tá? Então aqui ele fez a minha referência, a minha manipulação e ele tá vindo tentar caminhar pela defesa do médio player. Essa figura é completamente diferente se ela tivesse vindo de uma queda anterior, porque eu poderia estar considerando como uma acumulação. E aí é interessante que o player não tenha estourado o último topo, quando era uma queda prévia. Aqui, ele vem de movimento de alta. E aí, o que eu vou estar com um olhar bem sinalizado? Cara, se ele não conseguiu romper esse topo aqui, será que isso é uma distribuição? Será que é uma distribuição e o player comprador já até saiu aqui da posição, ele não vai defender mais aqui, e aí ele vai defender só numa região mais abaixo? Então tem que estar com um olhar um pouco mais duvidoso, porque estamos em região de topo. Região de topo, ou vai ser uma reacumulação para depois subir, mas eu só vou saber depois de estourar, ou, de fato, ele está fazendo uma distribuição e eu ainda não entendi o movimento dele, tá? Não é que eu não entendi, eu ainda não captei que é uma distribuição, porque ele está fazendo aqui de forma passiva a venda dele, beleza? E aí ele pode ter desmontado tudo já, que ele fez na manipulação. Mas enfim, o que eu quis trazer para vocês aqui, essa região? Olha como é bacana a região de OTE. Aqui foi a perna que agrediu o meu key level. Eu marquei ela de 0 a 100. Tocou a região de 79, pau na venda. Olha o tanto que é lindo o movimento. Essa venda só foi possível de ser realizada porque a gente já tinha tido pelo próprio 5 minutos essa questão aqui, ó. Key level, perdeu o key level, voltou para cá, zigue-zague, pá, fez primeiro boss, tá? Então, é só por isso que eu posso estar considerando esses 5 minutos aqui como uma pernada válida. É uma pernada que perdeu o último fundo, fechou abaixo. Então, é uma pernada válida, beleza? Dá ainda para tentar uma próxima venda aqui, Ari? Cara, até dá, se eu considerar que ele vai estar manipulando esse último topo aqui. E aí, ele tem que vir com a minha divergência. Se ele não vier com essa divergência, eu nem olharia para essa venda aqui. E aí, na verdade, esse cliente tinha que estar vermelho, tinha que estar em amarelo, que é só atenção. Attention, beleza? No Ibovespa, eu falei para vocês, né? É muito mais fácil. A gente está considerando que ele rompe esse topo aqui, ó. Continuando a nossa divergência. E aí é que sim, a manipulação, eu gostaria muito de tentar fazer uma tentativa de venda. E eu vou fazer só uma aqui, tá? Porque senão eu vou estar buscando o topo, sabendo que eu tenho mais espaço de 4% para cima pelo Ibovespa dolarizado. Entendeu? Então não vale a pena a gente gastar nossas fichas nisso. Lembrando que é aquilo que eu falei, um bom trader ele só é bom quando ele consegue filtrar os melhores ativos para ele poder operar. Se eu for olhar pro Ibovespa, cara, Ibovespa é só para cima. Então é esperar cair para poder comprar. Agora, e aí por que eu tô afim se eu puder fazer essa manipulação? Porque se ele tocar essa região aqui, é uma região que eu tenho de semanal. É uma região de venda do semanal do índice futuro, não é do Ibovespa, do índice futuro. Então seria bem interessante isso aqui. Inclusive, nossa, o que seria lindo e maravilhoso? Ele abrir aqui já e a gente já bate na venda e é tudo lindo e maravilhoso. Só que, obviamente, eu acho difícil. Deve abrir por essa região para dar uma próxima compra e poder evoluir até lá. Então, esse ponto aqui que eu tô colocando para vocês, essa defesa do médio player, quem for operar,
o stop mais plausível tá aqui abaixo de 120, é o stop caro, mas sabendo que você tem até esse payoff aqui. Não é de toda loucura, tá? Se eu for até tentar filtrar os 5 minutos para vocês, considerando que essa pernada ela vai reverter aquela tendência, eu nem marquei isso olhando previamente, mas vou marcar aqui porque eu sei que vai ter gente que vai querer. Então aqui eu tenho 2 pontos que se o cara é muito agressivo, ele vai tentar operar na abertura de segunda-feira, tá? Lembrando que tem que ter todos os gatilhos para nós, beleza? Vou colocar alaranjado, porque eu gosto de gráfico. Não, mas ele não diferenciou tanto. Vou colocar aqui em verde, tá? O cara que for muito agressivo e quiser operar, se vier nessa região logo na abertura. E aqui é outro ponto, esse aqui. Para tentar ver se vai estourar esse topo aqui, beleza? Sabendo até que, olha só como o RSI dos 5 minutos tá ficando bacana, vindo abaixo de 30. Já é um ponto de atenção. 139,785 até 925 e depois 139,410 até 139,548. Vou tirar isso aqui já que já não nos interessa, tá bom? Perfeito. Isso aqui é só para primeiro movimento de segunda-feira que a gente poderia estar tentando buscar. Deixa eu ver uma coisa. Olha só. Esse fundo muito mais forte, olha que incrível isso. Esse fundo muito mais forte do MACD me mostra que quando ele tiver um repique, ele vai vir retestar essa região. Então tá até plausível que ele vai dar uma continuidadezinha aqui. E aí esse topo mais alto que esse aqui, inclusive, mostra que tem muito força compradora. Então o recuo dele me mostra que ele vai vir testar essa região de novo. Viu como é lindo? O MACD te conta uma história, mas a gente tem que sempre subir o tempo gráfico para saber essa leitura melhor. Inclusive, se você quer aprender a melhor leitura de MACD, aproveita e entra para a mentoria, porque as vagas estão abertas. Se eu fosse você, eu não perdia. Você fazendo a entrada para a mentoria, você tem 7 dias para poder olhar todo o conteúdo. Se você olhou o conteúdo, não gostou, pode sair. Inclusive, a gente explica todo o operacional nos primeiros 7 dias, viu? Então, quem quiser, dá uma olhada lá. Eu duvido que você vai querer sair depois, porque até hoje ninguém quis. Mas continuando aqui. Se perdeu essa região, aqui é um ponto plausível da gente poder comprar. Eu gosto, tá? Eu gosto desse ponto aqui. 138,705 até 138,420. Perdeu essa região. 138,195 até 137,905. Lembrando que a gente precisa dos nossos gatilhos de RSI e MACD. Depois disso aqui, tem uma região que eu tentei filtrar. Mas eu sei que tem gente que gosta de entrar com uma mão menor para poder botar o stop aqui abaixo, tá? Então, a região por si só é 136,500 até 136,025. Mas se o cara quiser filtrar muito, porque ele quer um stop mais curtinho, correndo o risco de não entrar no trade, ele entraria a partir dessa região de 136,235 até 136,020. E depois 133,290 até 132,775. Essa região aqui, ó. Essa aqui, mais fácil para 60 se olhar, né? Aqui, tá? Não acho que ele vai fazer uma movimentação tão forte aqui, porque ele já fez vários candles muito amplos, então eu acho que agora ele pode ser uma semana mais travadinha, assim, pra gente, certo? Vamos olhar agora aqui o Doleta. Cara, dólar, eu não sei se eu cheguei a explicar aqui. Que dia que eu fiz esse swing? Não, foi na segunda ou na terça que eu fiz. Eu tinha essa região aqui, que vocês sabem muito bem, né? Que leva o semanal. Falei pra vocês que eu não queria ficar de fora dessa compra, porque em 2024 eu fiquei de fora dessa região aqui, esperando manipular e tal, e ele deu essa paulada e foi embora sem mim. Agora que ele tá voltando aqui, eu prefiro tomar o stop na cara do que ficar de fora do trade de novo, tá? Então eu acabei montando posição, inclusive lá com o pessoal da mentoria, no 5,630. E aí, o que é o ponto? Primeiro alvo foi atingido, que era essa região aqui, segundo alvo tá pra cá, terceiro alvo pra cá. Não sei se vai justamente porque o Ibovespa dolarizado ainda tem esse espaço de 4% pra cima, a média, né? Então, gostaria muito que ou ele fica parado aqui e o Ibovespa continua subindo, ou ele vai me estopar, e aí a gente só vai poder cair pra uma região do dólar bem aqui, que estranho que não tá marcado. Deixa eu marcar aqui, melhor para vocês. Aqui em 5,480, né? Se ele perder essa região aí, não manipular, bem aqui, mais ou menos. Então vai ser essa região aqui, que se o Doleta passar daqui, ele vai parar. Deixa marcado aqui, certo? Mas eu não quis ficar de fora do movimento. Em verdade, se a gente for olhar, no próprio 60 minutos ele fez a manipulação aqui, foi estopado e fez o spring duplo aqui, tá bom? Então, assim, se o cara comprador existe, é para ele ir forte. Foi o que ele fez no final. Só que se a gente for olhar o próprio 60 minutos, ele nem rompeu o que leva de 60 minutos. Nem rompeu, ele tentou agredir assim bem, uma cosquinha, uma bitoquinha, mas precisava vir mais forte, tá? Mas, de toda forma, se eu for olhar os 5 minutos, é uns 5 minutos em tendência de alta. Na verdade, o próprio 15 minutos é uma tendência de alta, porque ele agrediu o que level para
fez primeiro boss, segundo boss, terceiro boss. Então, tudo isso que eu tô olhando aqui pode ser somente um recuo para tentar comprar. Inclusive, lembra aquela regra do RSI que a gente fala para vocês? Foi uma pancada forte de alta, certo? Então, o primeiro ponto que poderia ser uma reversão dos 60 minutos, ou seja, um fundo de 60 minutos, seria quando o RSI fica aqui abaixo de 30. Veio uma, não, duas, senti um pouquinho, três aqui. Agora, a intenção desse movimento é tentar testar aqui. Vai ou não vai? Não sei. Mas se ele cair aqui para a região de 5,668,50 até 5,664, eu já tenho a primeira região de compra. Depois 5,655 até 5,649. Depois 5,639 até 5,630. Passou daqui, aí realmente o buraco é mais embaixo. Não. É bom que o RSI não tenha chegado acima de 70 aqui, tá? Mostrando que ele ainda tem mais um espacinho para testar pelo menos 5,741 até 5,745. E aí é bem verdade, eu não posso fechar os meus olhos, por mais que eu esteja, né, com a galera lá da mentoria, a galera da mentoria tá comprada para um swing de compra, não adianta nada, eu posso fazer vendas no day trade, tá? Então 5,745 até 5,757 é a região de venda minha. Aqui é uma linha de boss, tomara que ele ultrapasse para chegar na região, mas aqui já é um ponto de parada, possível ponto de parada, 5,741. Passou daqui, a gente tem 5,770 até 5,780. Passou daqui, 5,773, né, até 5,837. E aí, eu acho que ele não vai chegar tão longe assim, porque aqui depois é o alvo. Vai ter muita briga aqui no meio do caminho, tá? A gente tá tentando pegar a reversão no tempo gráfico de 60 minutos, 2 horas, 4 horas, diário, que tá todo mundo para baixo, né? A única pessoa que está para cima é o semanal. Então, tem um caminho muito longo até aí, tá bom? Então é isso que temos do dólar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa. Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, bota aqui nos comentários, me ajuda. Compartilha com os amigos. Gostou, não gostou? Essa menina é muito louca. Eu odeio ela, mas compartilha, entendeu? Ajuda, gente. Se gostar, também pode compartilhar, tá? É até melhor. Vamos aqui falar sobre os gráficos lá de fora. O S&P, a gente tinha conversado, né, que seria muito interessante. Ele até ultrapassou as regiões que eu falei, vou deixar aqui, mas não acho que é interessante vender. Seria muito interessante ele vir aqui testar essa região aqui novamente para dar nossa venda, tá? Do que parar aqui. Mas aqui é uma região de venda. Isso é bem verdade. Vamos ver como é que tá o Fear and Greed lá de fora? Tá greed ainda, sabe? Eu gostaria do Extreme Greed. Ele só vai ficar mesmo quando... Como é que fala? Só vai ficar mesmo quando romper o topo ali. Se a gente for olhar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele tá chegando na média aqui de outubro, que tava. Não é muito ruim não, tá? Beleza. Então aqui, se for querer... Bom, se for querer arriscar algo, certamente aqui é a melhor região desse doji. Inclusive a gente tem uma linha de boss aqui, mais ou menos nesse ponto. Então aqui tocou região. Tá? Você tá na região, tem que buscar agora o gatilho. Tem o POI, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Se for para arriscar, tem que ser daqui, cara. Passou daqui, eu não vejo mais nada, não. Beleza? Então é uma região do semanal, do diário, desculpa. Se eu for descer aqui pro 288, como é que ele tá, o RSI? Acima de 70, bacana. Fez essa lateralização, pode ser... E aí tentou fazer o spring, não ativou. Deixa eu ver se tem gatilho do 1 hora. Peraí, eu não olhei lá o 288 se tem. Olha, 288 tem, hein? Inclusive, não tinha visto isso. A perda desse candle aciona esse trade com o primeiro alvo para cá, segundo alvo para cá, terceiro alvo para cá. Vamos ver se tem risco retorno que valha? Não paga muito bem até onde vai defender o que leva do 288, hein? E pelo 1 hora, mas aí já deve ter acionado. Nossa, que coisa, hein? Que coisa. Não, mas ele já tinha... Pelo 1 hora, provavelmente eu teria feito pelo 1 hora aqui e teria sido estopado. Então o candle é esse mesmo. Bom, você até pode fazer, tentando pensar se teria alvo para um diário da vida, né? O caminho é longo. Ou uma coisa bem prudente a ser feita seria o seguinte: deixa acionar e a gente vai virar torcedor. Mas é torcedor estando fora do trade. Se deixa acionar, se deixa ele vir testar essa região novamente aqui. 5,942, porque aí sim... Provavelmente nos 60 minutos é onde tem uma defesa do médio. Bem aqui. Tá? Deixa perder. Voltando até 5,939. Vou deixar marcado aqui. Eu não entendo porque às vezes o meu TradingView ele não dá o alerta. Tem que zerar ele e voltar. Mas tá bom. Vou botar um alarme depois aqui. Voltar aqui. Aí sim, nosso risco retorno melhora, hein? Olha como melhora.
Aí vale, eu gosto, tá? Mas única coisa de venda aqui que eu olharia. Fora isso, se eu quero uma coisa fácil, cara, espera cair sozinho. Aqui a gente busca uma primeira compra do 288. Eu nem sei por que eu não marquei aqui. Deixar aqui. Vou marcar esse aqui primeiro. Se tiver o gatilho, a gente compra, tá? Se não, aí a gente pode buscar essa região mais abaixo. Essa aqui. Quem tem toque aí deve estar sedento, né? Porque tá bagunçado esse retângulo. Então aqui, primeira região pra gente comprar, 5867 até 5848. Nossa, 5816 até 5786. 5750 até 5716. 5630 até 5574. E depois 5496 até 5433. E aqui é a única região de venda que nós temos, tá bom? Vamos para Bitcoin. Bitcoin, na última região possível, plausível, né? Mas eu não fico nem um pouco confortável aqui de vender, tá? Tá vermelho só para estarmos olhando. Mas não é para operar, eu não gostaria de operar aqui. Eu prefiro que caia para poder comprar. Tá mais fácil assim, beleza? Então aqui essa região de 99.900 até 99 mil, mais ou menos. Depois a gente tem esse ponto aqui, 92, 93 mil até 91.650. E depois 88.559 até 86.345. Não acho que ele vai até aqui. Eu acho que, na verdade, ele tá fazendo... Olha isso, ele ficou desde a semana passada, ó, lateralizando. Isso aqui é uma base que a gente não sabe se vai ser uma base para reacumular e estourar o topo finalmente, ou uma base para distribuir. Mas para isso, para eu poder operar isso, eu tenho que romper essa região aqui e voltar, entendeu? Sinceramente, eu acho que ele deve vir aqui nessa região e aí é uma oportunidade para comprar, para tentar estourar esse topo, eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele até tem uma... Acabou a força compradora dele aqui, mas era importante ele dar uma divergência rompendo aqui. Porque ele não chegou a manipular essa base. Não fica tão bacana assim. DXY deu a compra aqui, né? Que a gente tinha falado lá nas últimas semanas. Deixa eu botar no diário. E ele caminhou para nossa região de venda aqui. Inclusive, ele fez uma manipulação. Fechou assim, fechou abaixo. Trazendo a perda daqui, tentando voltar para cá, tá? Bem plausível que ele vai conseguir voltar para cá, porque a gente tem mais espaço aqui para ele ir. E aí o problema é, se ele voltar para cá, o dólar cai também. Caso ele não consiga perder essa... Ele já acionou, né? Ele já acionou aqui. Caso ele rompa isso aqui, a próxima região de venda é só para essa região aqui. 102.664 até 103.595. Filtrei tudo pelo 4 horas. Que fica mais claro o movimento, né? Inclusive, se a gente for ver aqui o próprio 4 horas... O que ele fez aqui? Construiu o que level dele, tá tentando defender. O 4 horas tá tentando rebater pra cima, certo? Mas se ele vai ter força ou não. Pelo MACD ele indica que ele vai tentar testar aqui. Ele indica. E aí pode ser que quando ele romper essa região, ele bate nessa com essa divergência e aqui quer ser testado. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Pá. Entendeu? Isso é bom. Tomara. Vai me ajudar no dólar. Euro-dólar em contrapartida, se a gente for olhar aqui, a gente já tem um ponto de liquidez aqui para ser consumido, né? Inclusive, eu gostaria que ele viesse aqui um pouco mais abaixo para a gente poder comprar novamente, 1,09 até 1,08. Ele já está num ponto aqui que a gente pode considerar como entrada de confirmação, para quem gosta de entrada de confirmação. Veja que ele rompeu essa região aqui, rompeu o primeiro boss, ele está mitigando a pernada até o primeiro ponto de compra aqui em cima do choque. Se ele passar, ele ainda tem essa segunda confirmação aqui que ele poderia fazer. Lembrando que a gente só vai operar se tiver os nossos gatilhos, tá bom? Se a gente for olhar aqui por esse MACD, o repique que ele conseguir dar aqui e ele atingir esse alvo, ele vem buscar essa próxima região. Muito interessante para mim seria se ele perdesse isso aqui logo, inclusive a gente vê pelo próprio diário, que seria interessante dele cair aqui, ó. Cai aqui, cai para essa primeira região, é a região mais bonita para se comprar euro-dólar. E aí vai a favor do desenho do DXY que a gente quer que vá um pouquinho mais para cima, né? Então ele vem um pouquinho mais para baixo, DXY um pouquinho mais para cima e aí depois inverte as posições. E agora, Shao aqui, movimento completamente de alta, né? Rompendo topo atrás de topo. Isso aqui pode ser considerado, sim, uma falha de liquidez, porque não conseguiu romper esse topo. E aí, se eu não conseguir romper esse topo, eu vou perder o fundo. E aqui o que a gente tem? Key level, manipulação. E agora a intenção dele é vir testar essa região novamente. Se eu for olhar pelo próprio topo, esse topo ainda quer ser testado, né? Então o recuo aqui mostra que esse topo quer ser testado eventualmente. Se eu for olhar até pelo próprio semanal, olha como está o semanal forte, muito, muito, muito forte. O que significa que
os recuos que ele fizer aqui durante esse período todo, eu tenho que estar buscando para testar novamente esse topo. Se a gente for olhar aqui pelo 288... o que aconteceu? Vou explicar isso aqui para vocês que gostam. A gente teve um movimento muito forte, muito amplo. Toda vez que a gente tem isso, o primeiro ponto de parada que a gente vê que é fundo de diário seria quando o RSI do 1 hora fica abaixo de 30. Então aqui, ele tentou fazer esse fundo que foi segunda 12 de maio. Segunda 12 de maio. E fez esse repique aqui. Depois ele caiu. Próximo ponto de compra que a gente vai ter pelo RSI, a regra do RSI, é quando 4 horas fica abaixo de 30. Olha aqui, bem aqui, em cima dessa região aqui. Esse POI aqui, na verdade, tá mal marcado, não sei porquê. Eu tinha meu POI, eu tinha o RSI, e foi aqui que a galera da mentoria conseguiu fazer essa compra. Inclusive, eles fizeram essa compra pelos 125 minutos, tá? Essa divergência aqui, isso aqui querendo ser testado, de fato, foi testado aqui, essa região de topo. E essa volta aqui pode ser considerada como uma defesa do médio do player comprador. Veja só, agrediu essa região, voltou até essa pernada aqui. Não acho que chegou até o 79, não chegou. Mas veio em cima do próprio doji, que a gente tem aqui, abaixo 50%, manipulou o doji para tentar voltar para essa região de topo. E ele quer ser testado também, tá? Ele quer ser testado aqui. Se perdesse essa região, aí você poderia até estar buscando aqui, nessa região, uma outra compra, tá? Como defesa do médio. Faltou uma bicadinha para o 79. Então agora ele deve caminhar para cá. Se ele conseguir romper essa região, aí ele vem para tentar testar novas regiões de máxima novamente. Beleza? Muito incrível. O ouro tá assim, nossa senhora, tá fácil de lidar com ele. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo para vocês, um excelente final de semana e até mais.